Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 3 de novembro de 2020 e a nossa leitura anual se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22 ao capítulo 24. Com a leitura de hoje, encerramos o livro de Lucas. E esses 3 capítulos retratam os últimos momentos na vida de Jesus aqui neste mundo. E um dos textos que me chamou a atenção, e eu quero usar esse texto para essa nossa devocional, é quando Jesus se encontra ali no Getsêmani. E no capítulo 22, por 2 vezes, Jesus diz aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Achei interessante esta fala de Jesus aos seus discípulos quando ele os encontra dormindo. Os irmãos devem se lembrar da história, né? Jesus vai até o Getsêmani, leva consigo os seus discípulos e os divide em grupos de 2, ele deixa alguns discípulos um pouco mais para trás e segue com aqueles mais chegados dele até um ponto, mas chega nesse ponto, pede para eles também ficarem ali e ele vai mais adiante. Orar. Este é um dos momentos muito difíceis na vida de Jesus enquanto encarnado, enquanto vivendo entre nós. Ele está diante de uma decisão importantíssima, uma decisão de vida e morte. Se ele escolhesse viver, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Se ele escolhesse morrer, ele poderia e traria para a humanidade a oportunidade, a chance de se salvar ou de ter vida eterna. Mas o que eu quero destacar é essa associação que Jesus faz entre a oração e não entrar em tentação. Ou numa outra tradução, não cair em tentação. É interessante que na própria oração do Pai Nosso, Jesus ensina aos seus discípulos a orarem também rogando ao Pai, né? Orando, pedindo para que Deus não os deixasse cair em tentação. E, amados, isso deve trazer para nós um alerta. A palavra de Deus diz que o diabo ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Que o inimigo, o diabo, ele está aí à espreita, atirando os seus dados inflamados para nos atingir e para nos fazer pecar, para nos fazer cair. São muitas as tentações que diariamente enfrentamos. Com essa palavra de Jesus aos seus discípulos, eu entendo que uma grande arma que temos em nossas mãos para não cairmos nessas diversas tentações, nessas dezenas, centenas de tentações que sofremos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, é a oração. Quanto mais oramos, mais somos revestidos de uma sensibilidade espiritual e de um poder e autoridade espiritual para discernir e perceber essas tentações
essas ciladas, enxergar com os olhos da fé esses dados inflamados do inimigo e também para nos manter acordados e vigilantes, espiritualmente falando, diante de muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, cujo objetivo é nos desviar da fé, é nos lançar no chão, fazer com que a nossa vida cristã se torne uma vida infrutífera. E, falando ainda mais tristemente, né, uma vida cristã frustrada, triste, como pode ser que muitos cristãos estejam vivendo. Por isso, o alerta de Jesus: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não caís ou para não cair em tentação. Que Deus nos abençoe nesse dia.